Tive a alegria de apresentar neste sábado o primeiro sala de visitas aqui na Rural 101.9. Você pode acompanhar na íntegra e a abertura foi com o nosso querido Padre Guimarães falando do nosso Dom José Freire, seus 70 anos de vida ministerial. Bom programa para você, compartilhe e sintonize a Rural 101.9, a rádio de Mossoró. Toda casa tem uma sala onde a vida se encontra. Onde a gente conversa, escuta, recorda, aprende e renova a esperança. Na nossa sala, entram as alegrias e as dores do povo, os desafios da família, da juventude, da cultura, da comunicação e da fé. Aqui, a igreja dialoga com o tempo presente. A palavra de Deus ilumina a caminhada. E a esperança ganha voz. Está começando o Sala de Visitas com Padre Talvaci Chaves. Um programa para pensar a vida com fé, lucidez e coração aberto. Sala de Visitas com Padre Talvaci Chaves. A casa está aberta. Meus amigos e minhas amigas, ouvintes da nossa querida Rural FM 101.9, você que nos acompanha também pelas nossas redes digitais, paz e bem. Com muita alegria, com o coração agradecido e também com uma emoção muito acesa, está começando agora o primeiro Sala de Visitas na nossa Rural FM. Eu não poderia imaginar uma estreia mais significativa. Hoje nós abrimos esta sala para conversar sobre uma figura que marcou profundamente a história da nossa Diocese de Mossoró e também a história da nossa Rádio Rural. Dom José Freire de Oliveira Neto, nosso saudoso bispo que neste tempo celebrativo recordamos pelos seus 70 anos de vida sacerdotal, agora na memória agradecida da Igreja. Antes deste programa, nossa diocese viveu uma manhã muito especial. Tivemos a Santa Missa presidida por nosso bispo, Dom Francisco de Sales, e também a inauguração de um espaço no Museu da Diocese dedicado a preservar peças, lembranças e memórias de Dom José Freire. Isso é muito belo porque a memória não é apenas olhar para trás. A memória, quando é vivida com fé, ajuda a iluminar o presente e a preparar o futuro. Por isso, hoje, a nossa sala de visitas se abre com 3 sentimentos: gratidão, respeito e missão. Gratidão por tudo que Dom José Freire representou, respeito por sua história sacerdotal e episcopal e missão, porque recordar um pastor é também perguntar: o que essa vida ainda nos ensina hoje? Seja muito bem-vindo, sente-se conosco, abra o coração, a conversa está começando. Estamos apresentando Sala de Visitas com Padre Talvaci Chaves. Oferecimento Café Santa Clara. E falar de Dom José Freire é também tocar numa parte muito importante da história da nossa Rádio Rural. A Rural não nasceu apenas como uma emissora comum, ela nasceu ligada à diocese, à educação, à evangelização, à cultura e ao serviço ao povo. Durante mais de 6 décadas, essa rádio ajudou a formar consciência, transmitir a fé, informar a cidade, valorizar a cultura e ser presença dentro das casas, dos sítios, dos comércios, dos carros e do coração do nosso povo. E hoje, nesta nova fase, agora como Rural FM 101.9, a Rádio de Mossoró, nós queremos honrar essa história e continuar a missão com uma linguagem nova, mas com o mesmo coração.
Uma conversa sobre os temas do nosso tempo à luz da sabedoria da Igreja. Sala de Visitas com Padre Dalvaci Chaves. Antes de receber oficialmente o nosso convidado, eu quero fazer uma pequena partilha com você. Quando a igreja recorda seus pastores, ela não está fazendo apenas uma homenagem protocolar. Ela está reconhecendo os sinais da graça de Deus numa vida concreta. Dom José Freire não é apenas um nome numa galeria de bispos, não é apenas uma fotografia antiga, não é apenas uma lembrança guardada no museu. Ele faz parte da história viva da Diocese de Mossoró. E quando nós olhamos para a vida de um bispo, de um sacerdote, de um pastor que entregou sua existência ao serviço do povo de Deus, nós também somos convidados a olhar para nossa própria missão. Que tipo de igreja queremos ser? Que tipo de comunicação queremos construir? Que tipo de presença a diocese precisa ter na vida do povo? Que herança espiritual nós estamos recebendo e que responsabilidade nasce dessa herança? Dom José Freire viveu num tempo diferente do nosso, mas algumas intuições permanecem muito atuais. Ele compreendeu que evangelizar não era apenas cuidar do templo, era também cuidar do povo. Era formar, comunicar, educar, orientar e servir. E nesse ponto a Rádio Rural aparece como uma grande aliada da missão da igreja. A rádio foi e continua sendo um púlpito ampliado, mas não um púlpito frio, distante, sem rosto. A Rádio Rural sempre teve esse tom de companhia, de proximidade, de casa, de voz amiga. Por isso, começar a sala de visitas conversando sobre Dom José Freire é mais do que uma escolha histórica. É quase uma declaração de identidade. Este programa nasce dizendo: nós queremos conversar com profundidade, mas de forma simples. Queremos recordar a história, mas sem ficar presos ao passado. Queremos ouvir testemunhas, abrir espaço para boas conversas e ajudar o nosso povo a pensar a vida, a fé, a cultura e a missão. Hoje, portanto, nós não vamos apenas falar sobre Dom José Freire, nós vamos, de certo modo, sentar com a nossa própria história. Estamos apresentando Sala de Visitas com Padre Dalvaci Chaves. Oferecimento Café Santa Clara. E para esta conversa de estreia, eu tenho a grande alegria de receber aqui na nossa sala de visitas uma pessoa muito querida, muito conhecida e muito importante na caminhada da nossa diocese. Padre Guimarães. Padre Guimarães é uma voz profundamente ligada à vida pastoral da Diocese de Mossoró e também à história da Rádio Rural. Muitos ouvintes certamente se recordam de sua presença no rádio, de suas reflexões, de sua palavra serena, de sua contribuição em programas que ajudaram o povo a caminhar com a igreja. Inclusive, o seu programa trazia o Caminhando com a Igreja. Padre, o senhor chega hoje não apenas como entrevistado, o senhor chega como testemunha. Testemunha de uma história, de uma igreja, testemunha de uma comunicação feita com fé, responsabilidade e amor ao povo. Padre Guimarães, seja muito bem-vindo à nossa primeira sala de visitas. É uma alegria imensa recebê-lo. Oi, bom dia, Padre Dalvaci. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural nessa nova fase, né? É uma alegria muito grande estar aqui inaugurando esse programa, Sala de Visitas. Estou voltando à Rádio Rural, participei um pouco dessa história, como você falou. E a alegria é maior porque eu fui convidado para falar sobre um tema que eu gosto muito, né? Que é Dom Freire. A gente manter viva a história deste grande bispo. Infelizmente, como a gente estava conversando há pouco tempo, muita gente não se lembra, não conheceu. Até os padres mais novos não tiveram o privilégio de conhecer Dom Freire, né? Como eu tive.
Por isso, Padre Guimarães, nós vivemos uma manhã muito bela com a celebração em memória dos 70 anos de vida sacerdotal de Dom José Freire e com a inauguração da ala dedicada a ele no Museu da Diocese. Para iniciar nossa conversa, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a aproximar exatamente Dom José Freire do coração dos nossos ouvintes, sobretudo os novos ouvintes. Muita gente conviveu com ele, é fato, mas muita gente mais jovem apenas ouviu falar. Então, hoje queremos ajudar o povo a enxergar não apenas o bispo da história, mas também o homem, o pastor, o sacerdote e o irmão de caminhada. E aí pergunto, Padre Guimarães, para os íntimos Guima, né, Padre? Tudo bem. Padre Guimarães, quando o senhor escuta o nome de Dom José Freire, qual é a primeira lembrança que vem ao seu coração? A palavra que vem ao meu coração é evangelização. Para quem não teve a graça de conhecê-lo pessoalmente, como o senhor descreveria Dom José Freire como homem sacerdotal, bispo, homem de caminhada? Vamos dividir. Como homem, eu vou dizer uma palavra que muita gente se choca e diz, não acredito. Por incrível que pareça, Padre Talvaci, Dom Freire era um palhaço, você acredita? As pessoas têm aquela imagem de Dom Freire como um homem até antipático, que ele não era. Dom Freire era um homem tímido. E eu nunca consegui entender essa timidez de Dom Freire, porque na minha cabeça, assim, uma pessoa tímida era uma pessoa feia, pouco inteligente, e Dom Freire era um homem bonito, né? A estampa dele chegava, se impunha. Além de ser um homem bonito, era um cara extremamente inteligente e bem-humorado. Por isso que eu digo que, às vezes, quando ele fazia as palhaçadas dele, a gente estava numa reunião, eu tive a graça de participar quase que totalmente dos 30 anos do episcopado dele, né? Uhum. Mas eu tive o privilégio de conhecê-lo na minha adolescência. Uhum. Ele foi meu professor de francês e meu professor de português. E foi meu reitor no seminário, não é? Ele foi reitor durante 8 anos. Então, eu pude conviver de perto com Dom Freire. Às vezes, nós estávamos numa reunião tensa de pastoral, e ele, para quebrar a tensão, ele vinha com a piada e todo mundo ria. Ele tinha um detalhe que muita gente não conhece, nem desconfia. Ele era um excelente ator e ele imitava Padre Mota. Eu conheci Padre Mota e conheci Dom Freire, claro, e posso dizer que era uma imitação perfeita, o jeito de Padre Mota falar. E ele era muito sábio, porque nesses momentos era um momento de distensão. Uhum. A gente rompia a tensão e achava graça com o Dom Freire. E eu olhava assim para ele e dizia, meu Deus, por que é que os diocesanos não podem participar disso, para conhecer mais o Dom Freire, não é? Esse lado humano dele. E quais eram as marcas mais fortes da personalidade pastoral dele? Você trouxe aqui esse Dom José palhaço, entre aspas, que quebra essa imagem que a gente tinha dele. Mas ele, como pastoral, ele era mais próximo, mais firme, mais silencioso. Como era que você visualizava? Ele, para mim, ele era a encarnação perfeita dessa figura de pastor. O que é o pastor? É aquele que se preocupa com as ovelhas, que vai aonde as ovelhas estão. Dom Freire, apesar de toda essa imagem de distanciamento, eu tive presente em vários momentos assim, que eu olhava para ele e dizia, esse é o meu pastor. Por exemplo, naquela época ele enfrentou um problema na paróquia de Açu com a construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que foi um conflito muito grande, e eu fui com a equipe, inclusive acompanhando ele. Eu olhei assim, no palanque, ele estava com o chapéu de palha, defendendo veementemente os direitos do povo, né? Eu olhava e dizia, essa é a mitra mais bonita que o Dom Freire usou, o chapéu de palha. Não é? Era um homem assim, que usava o microfone da Rádio Rural nas missas de domingo às 9 horas. Era uma oportunidade em que o povo tinha de ouvir a voz do pastor. E o que Dom José mais amava na Diocese de Mossoró? Acho que você é a pessoa certa para responder isso. Olha, naquela época eu viajava muito, eu era representante do clero e participei muito de encontros nacionais dos presbíteros, até da Assembleia dos Bispos da CNBB, que naquela época ainda era em Itaici.
E um dia, quando alguém soube que eu era da Diocese de Mossoró, você é da Diocese, porque Dom Freire pronunciou uma frase ligada à Rádio Rural que teve repercussão em todo o Brasil. Ele um dia disse, se me perguntarem o que é que eu venderia, se a Catedral e a Rádio Rural, eu venderia a Catedral antes da Rádio Rural. Você sabia dessa? Essa aqui é nova para mim. É nova para mim. Então, para ver, você vê o valor que ele dava à Rádio Rural de Mossoró, não é? Entre vender... É claro que era uma hipótese absurda, não é? Exato. Mas para realçar o valor que ele dava... O valor e o amor que ele tinha à Rádio Rural. Padre Guimarães, celebrar 70 anos de vida sacerdotal, mesmo em memória, é algo muito forte. O que essa data diz ao nosso clero, aos seminaristas e ao povo de Deus? 70 anos. Eu acho que um legado de Dom Freire é o amor dele pela igreja, sabe? Dom Freire é um homem que foi evoluindo, assim, a igreja foi mudando. Eu pertenci ao tempo da igreja pré-conciliar. Exato. Que eu entrei no seminário em 65, foi o ano que o concílio terminou. Eu fui coroinha de Padre Huberto, ajudei missa em latim, né, a missa tridentina de Costa pro Povo, naquela época era assim. Então, Dom Freire participou dessa época pré-conciliar. Ele foi ordenado, se formou na época pré-conciliar, que ele se ordenou em 56, né? Então, eu acho que Dom Freire foi evoluindo com a igreja. A igreja foi caminhando, gosto muito dessa expressão, caminhando com a igreja, né? Porque Dom Freire, ele ajudava a gente a caminhar. Eu me lembro que durante o concílio, eu peguei o último ano do concílio, 65, e naquela época os meios de comunicação não tinham internet, não é? Os documentos demoravam a chegar, mas na medida do possível, ele trazia para nós, seminaristas, as decisões do concílio. Eu me lembro que o primeiro documento foi a Sacrosanto Concílio, que foi aquela revolução copérnica, né, da missa, da liturgia. A missa ser celebrada de frente para o povo, em vernáculo, e ele ajudava a gente a refletir sobre isso. E depois, quando ele foi para Roma, ele foi escolhido bispo em Roma, né? Ele estava de férias em Londres, mas ele estava estudando no Pio Brasileiro. Foi o primeiro aluno do Pio Brasileiro bispo, né? Exato. Ele tinha um prestígio muito grande lá no Pio Brasileiro. E ele terminou o curso de catequética dele lá, e o concílio terminou em 65, em 68 a Conferência Episcopal Latino-Americana se reuniu em Medellín, na Colômbia, para adaptar os ensinamentos do concílio à realidade latino-americana. Dom Freire participou, depois Puebla, São Domingos, não é? Toda essa caminhada. E Dom Freire foi acompanhando. Uma coisa que eu acho muito bonita nele, essa abertura que ele tinha para o novo. Aos novos tempos, ao espírito do tempo, como a gente diz. Exatamente. Dom Freire não se fechou. Ele se abriu. Se abriu eu tive a graça também, falando em catequese, eu tive a graça de estudar na mesma universidade dele, na Universidade Portuguesa Salesiana, e Padre Guimarães, e ele ainda agora, recentemente, ainda é muito conhecido nessa universidade por, no tempo, ter abordado uma temática que não vem à memória agora, que era muito revolucionária para o espírito do tempo, porque depois a própria tese dele se tornou referência aqui na América Latina, aqui no Brasil, né? Porque é inspirada no projeto de alfabetização do método Paulo Freire, exato, né? Exato. Eu me lembro que nessa época eu morava no Rio e ele estava em Roma. Exato. E ele chegou, rapaz, eu estava pensando, a gente tem uma falha muito grande, a gente não sabe fazer história. Eu tive uma época, mantive uma correspondência muito interessante com o Dom Gentil, toda a minha fase de discernimento para voltar para o seminário, e com Dom Freire fazendo esse curso de catequética em Roma, e ele me contava que tinha ido à Suíça para se encontrar com Paulo Freire para conversar pessoalmente sobre a utilização do método de Paulo Freire na catequese. Quando ele chegou do Brasil, me encontrei com ele, e eu disse, Dom Freire, deixa eu ler a sua tese? Não, tem que me enrolou. Dom Freire, toda vez que eu pedia, Dom Freire, vamos publicar esse seu trabalho? Não, eu tenho que atualizar, eu não tenho tempo. Dom Freire morreu e não me deu a tese para eu ler. Pela graça de Deus, eu interpreto como graça de Deus, ele morreu e a família me deu todo o acervo dele, né? Veio a tese, eu digo, agora ele não está aqui, li a tese,
e vi que era um tesouro, uma preciosidade. Não, isso aqui tem que ser conhecido. Porque quando ele voltou, que foi o bispo da catequese, ele teve problemas, não é? Ele foi chamado de bispo comunista. Exato. Rapaz, por uma coincidência, a capa do documento que ele era vermelha. Aí que... Né? Imagina. Aí é que o pessoal chamou de bispo comunista. Dom Padre Guimarães, não sei porque eu estou querendo trazer esse dom. No mosteiro é dom, não? É, quando a gente faz a profissão então, solene. Tem profecia aqui, Padre Guimarães. Muito belo essa sua explanação. Ouvindo o Senhor, a gente percebe que uma vida sacerdotal não se mede apenas por datas, cargos ou documentos. Se mede também pelos rastros do bem que uma pessoa deixa na sua história. Dom José Freire continua presente não porque está apenas registrado em arquivos, mas porque a sua entrega marcou pessoas, comunidades, padres, leigos, instituições dentro e fora do Brasil. E uma dessas instituições, sem dúvida, é a nossa Rádio Rural, que nós acompanharemos a sua explanação, a relação de Dom Freire com a rádio no próximo bloco. Estamos apresentando Sala de Visitas com Padre Talvaci Chaves. Oferecimento Café Santa Clara. Estamos de volta com Sala de Visitas aqui na Rural FM 101.9, a rádio de Mossoró. Hoje, nesta estreia, conversando com Padre Guimarães sobre a memória de Dom José Freire de Oliveira Neto, nosso saudoso bispo, neste momento em que celebramos os seus 70 anos de vida sacerdotal em memória. E agora entramos num ponto que toca diretamente o coração desta casa, Padre Guimarães, a relação de Dom José Freire com a Rádio Rural. Ao falar disso, não podemos deixar de recordar também a figura de Monsenhor Américo Simonetti, que esteve profundamente ligado à história da emissora e foi diretor da rádio em um tempo decisivo. A Rural nasceu para servir, nasceu como voz da diocese, nasceu para educar, evangelizar, informar e estar perto do povo. E Dom José Freire, junto com lideranças como Monsenhor Américo, ajudou a fortalecer essa compreensão de que comunicação também é missão. Por isso, pergunto ao meu querido Padre Guimarães, que visão Dom José Freire tinha da Rádio Rural? Ele enxergava a rádio apenas como um meio de comunicação ou como um instrumento pastoral da diocese? As duas coisas, né? Porque como se tratava de um homem de uma inteligência acima da normal, Dom Freire percebia que, a partir de um determinado momento da história, a igreja não poderia prescindir dos meios de comunicação. E naquela época, até hoje a rádio tem uma penetração muito grande, né? No bairro onde eu moro, às vezes eu passo para a academia e tem um senhor sentado na calçada ouvindo rádio. Todo dia, ele sentado na calçada ouvindo o rádio dele. Então, Dom Freire, percebendo a força que os meios de comunicação tinham, sobretudo a rádio, né? Juntamente com o Monsenhor Américo, que foi que deu alma, vida a esse empreendimento, né? Como os dois eram amigos de tempo, né? Foram colegas de seminário, e juntamente com o apoio de Dom Gentil, que era o bispo na época, em 63, né? Exato, a inauguração. 2 de abril de 63. 2 de abril de 63, o presidente era João Goulart, que teve presente. Exato. Não é? E, a partir daí, a rádio começou a fazer parte da caminhada da diocese de forma, assim, imprescindível, né? A partir de um determinado momento, você não podia imaginar a caminhada da diocese sem a participação da Rádio Rural. O senhor lembrou no bloco anterior dessa relação catedral e Rádio Rural. Além dessa recordação, traz no seu coração algum momento em que ficou claro que Dom José Freire compreendia a comunicação como parte essencial da missão? Sim, eu me lembro que no tempo da ditadura, a Rádio Rural nasceu um pouco antes do golpe militar, e passou o tempo todo da ditadura. Dom Freire teve alguns conflitos, inclusive com a censura, né? Exato. Alguns agentes de pastoral enfrentaram alguns problemas. Me lembro de Estivan, o padre Edson Cabral,
que fazia parte também. O próprio Monsenhor Américo, né, eles tiveram, todo esse pessoal teve problema com a censura, porque naquela época você não podia defender o povo, né, porque até hoje, né, tem essa besteira de chamar a gente de comunista. Exato. Né? Dom Freire foi chamado muitas vezes de comunista porque ele, como eu falei no bloco anterior, ele celebrava aos domingos na catedral a missa das 9, que era transmitida pela Rádio Rural, né? E ele aproveitava ali para dar o tom da evangelização da diocese, né? E graças à Rádio Rural de Mossoró, a palavra do pastor chegava a lugares que a gente nem sequer imaginava, não é? Teve gente que vinha, na minha experiência particular, que é uma coisa tão pequenininha, mas teve gente que veio de vários lugares para conhecer. Tem um episódio engraçado que tem essa voz, né, bonita, né, o pessoal gosta. Veio uma senhora de um sítio para conhecer o dono da voz, né? Quando olhou para mim, é o senhor que é a senhora. Acho que ela imaginava assim, um Patalvassi, né, da vida. Eu sempre invejei a voz do senhor, vou confessar também. Eu disse, um dia quando eu crescer, eu quero ter a voz de Padre Guimarães. Deus não é mãe, né? Então, Deus é mãe. Tinha que me dar alguma coisa bonita, botou a voz, né? O que nós aqui, o senhor pode também colaborar muito com essa pergunta, o que nós, que hoje fazemos a Rural FM 101.9, precisamos aprender com Dom José Freire e Monsenhor Américo para comunicar bem neste novo tempo, que eles foram pilares da comunicação do seu tempo. Como podemos aprender hoje com eles? No Concílio Ecumênico Vaticano II, João XXIII cunhou uma expressão que eu acho que define um pouco isso: adornamento. Adaptação aos novos tempos, atualização constante, não é? Então, acho que Dom Freire e Padre Américo viveram, na prática, essa renovação constante, abertura para o novo. Hoje, a rádio está vivendo uma nova fase. Eu acho que da eternidade, tanto o Padre Américo quanto o Dom Freire estão muito satisfeitos, né? Bem, fico muito feliz disso. Eu uso a palavra adornamento para você ouvinte, é uma palavra do italiano, aggiornare, é um verbo que significa atualizar. Eu uso muito, Padre Guima. Giorno. Exatamente. Está em dia. Eu uso muito aqui a expressão coração ensinável. Coração ensinável. Coração aberto para o novo, para as novidades. E para concluir esse bloco, se o senhor pudesse resumir numa frase a contribuição de Dom José Freire para a Rádio Rural, que frase seria? Estar com o povo. Sempre. Entendeu? Entender a alma do povo. Muita gente, infelizmente, Dom Freire deixou uma imagem de homem sério, carrancudo. Tem gente que achava até que ele era antipático. Não era. Dom Freire era tímido. Diferente. Era tímido. Mas ele, quando depois de uma certa caminhada, que a pessoa ficava mais íntima dele, ele era muito simpático, ele gostava muito de abraçar, de beijar. Lá no Nordeste 2, de Recife, no Jiriquiti, que era a sede do regional, a Ave Maria era famoso. Quando o bispo de Mossoró chegava, as funcionárias todas faziam fila para serem abraçadas e beijadas por Dom Freire. Muito bem, padre. Isso nos ajuda muito a entender a responsabilidade que temos hoje enquanto missão aqui na Rural. Vocês estão dando continuidade a uma história muito bonita, né? E depois essa ideia de que a 101.9 não começa do zero. Ela carrega uma história, carrega nomes, carrega lágrimas, sonhos, sorrisos, trabalhos, muita fé que foi colocada nesse projeto. Nós estamos agora numa nova frequência, com nova linguagem, nova tecnologia, nova presença digital. Estamos aqui, mas também estamos nas plataformas digitais da Rural FM. Que é uma coisa nova, né? Que é uma... Dom Freire e Padre Américo não pegaram isso, né? Exatamente. Por isso que a pergunta continua sendo a mesma. Estamos comunicando para servir, como sempre foi a missão desta rádio? Essa é a herança que Dom José Freire, Monsenhor Américo e tantos outros nos deixam. Estamos apresentando Sala de Visitas com Padre Talvassi Chaves. Oferecimento Café Santa Clara. Rádio Rural.
O nosso Sala de Visitas continua nesta tarde de sábado e agora queremos olhar para um gesto muito concreto vivido hoje pela Diocese, a inauguração da ala dedicada a Dom José Freire no Museu da Diocese. Às vezes alguém pode pensar que museu é apenas lugar de coisa antiga, mas para a igreja o museu pode ser uma escola de memória. Ali, objetos, documentos, vestes, fotografias e lembranças não estão mortos. Eles continuam falando de uma época, falam de uma vocação, falam de escolhas, falam de uma vida entregue. E quando a gente preserva a memória de um pastor, a gente está também dizendo às novas gerações: vocês não começaram agora, vocês fazem parte de uma história maior. Padre Guimarães, qual é a importância espiritual e pastoral de preservar as memórias de Dom José Freire em uma ala do Museu da Diocese? Padre Talvaci, eu acho que essa questão da memória é fundamental. Um povo sem memória é um povo destinado a morrer. Exato. Né? E eu me culpo muito porque teve uma época que eu me correspondia com Dom Freire quando ele estava em Roma, fazendo o curso de catequese. E a gente trocou algumas correspondências que hoje podia estar no museu, essas cartas, né? Exato. Era mais carta, porque o Dom Freire nunca gostou muito de escrever, né? Ele era muito sucinto, tanto que ele me pedia os documentos da igreja, da diocese, ele me pedia para fazer e ele assinava, né? Porque para mim era muito difícil, porque Dom Freire tinha um texto muito substantivo, o meu era mais adjetivo, eu carrego na emoção, sou artista, e eu tive que me adaptar ao estilo dele. Então, eu não guardei essas correspondências. E é muito bom, foi muito bonita hoje a cerimônia, pela manhã, presidida pelo bispo, porque a diocese está fazendo memória, preservando. Os objetos que estão lá, no caso da ala dedicada a ele, né, são peças do passado, são peças que falam, que atualizam a memória. Entre essas peças, tem alguma peça que é mais simbólica para o senhor? Eu acho que é a mitra. A mitra. Não é? Por quê? Porque é um símbolo do bispo, né? E quando eu vejo aquela mitra, eu me lembro do chapéu de palha dele lá no Açu e a figura dele como pastor incrivelmente comprometido com as causas, as lutas populares. E rever aquilo tudo de forma assim organizada, eu pensei, ele está presente. Exatamente. E agora, essa pergunta: como transformar a memória de Dom José Freire em compromisso concreto para a nossa diocese hoje? Guardar uma memória no museu não é fazer um recorte do passado e trazer para a história hoje, mas é, sobretudo, atualizar o belo que aconteceu lá atrás. O legado dele, o testemunho de vida, tanto como ser humano, quanto como pastor, como bispo desta diocese. Tem uma dimensão da vida de Dom Freire que eu gostaria de resgatar, que é da oração. Dom Freire era um homem de oração. Eu me lembro que no tempo de seminário, a gente tinha lá o dormitório e tinha uma varanda assim ao lado do dormitório. Às vezes eu acordava assustado, acorda assustado, acorda de um sono, algum pesadelo, e sempre eu via Dom Freire lá na varanda, aquele barulho da chinela, chulé, e do terço, ele debulhando o terço. Sempre. Ele rezava 3 terços por rosário, né? Naquela época era 3 terços. E quando a gente chegava aqui na Cúria, ele perguntava: já rezou o terço hoje? Eu encontrava sempre ele rezando o breviário, não é? E a preocupação dele era com a oração. Tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora dos Impossíveis e a Santa Teresinha, né? Exato. Inclusive a minha devoção a Santa Teresinha eu herdei dele. Eu sou testemunha, eu fui tanto seminarista como reitor do seminário, e ele toda quarta-feira, Padre Guima, ia rezar o terço conosco, andando ali debaixo dos pés de Cajaranas. A lembrança mais forte que eu tenho de Dom Freire são as passadas dele recitando o terço junto com os seminaristas. Para concluir, fechar esse bloco, o que o senhor diria a um jovem que visita o museu e pergunta: por que eu preciso conhecer a história de um bispo que eu nem cheguei a ver? Porque o senhor sabe que o museu, muitos jovens, escolas vão passar lá. E essa pergunta certamente vai fluir de um jovem. Por quê?
Isso que a gente estava conversando. Não vê apenas como uma coisa do passado, morta, que passou, a gente vai lá se lembrar de um bispo que passou 30 anos como bispo dessa diocese, mas o legado de Dom Freire é uma coisa viva que se perpetua. Eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui, essa nova etapa da Rádio Rural, é por aí que a gente tem que caminhar. A abertura para o novo, eu fico preocupado às vezes na igreja, um certo desejo de retroceder, não é? De alguns símbolos assim, de 60 anos atrás. Dom Freire era um homem que equilibrava a sã tradição da igreja com a abertura para o novo. Acho que o concílio foi muito bom para Dom Freire e, subsequentemente, as conferências episcopais, né? Gostei da saudável tradição da igreja, né? Porque a gente não pode viver sem tradição. Exatamente. Mas a gente pode viver sem o tradicionalismo. Perfeito. Essa é uma chave muito bela. Memória não é prisão no passado, memória é raiz. Saber que nós temos uma história e essa história tem raízes profundas. E da raiz a gente tira a seiva. Exatamente. De vida, não é uma coisa assim enterrada que... E a raiz, a gente sabe, ela não existe para prender a árvore, ela existe para alimentar novos galhos, novas folhas, novas gerações, e certamente a Rural com essa missão, abrindo aqui a sala de visitas com Dom Freire, certamente lá do céu, ele, Monsenhor Américo e todo acho que eles estão satisfeitos. eles estão sintonizados. Será que está pegando lá? Eu creio que sim, né? Eu não duvido. Sobretudo o Padre Américo, que era impossível pensar Américo sem rádio. Sem um rádio no bolso acompanhando. Quando a diocese preserva a memória de Dom José Freire, ela não está apenas guardando o que passou, ela está dizendo: esta história ainda tem força para inspirar o presente, Padre Guimarães. Eu aconselho muito os jovens que se aprofundem na pessoa de Dom Freire. Vão lá visitar, vejam as coisas dele, leiam a tese dele, né, Educação Libertadora, o método Paulo Freire utilizado na catequese. Eu fico muito satisfeito quando as pessoas dizem assim: eu vi uma coisa... falando de Dom Freire, só me lembrei de você. A minha figura está muito ligada à memória de Dom Freire, isso me deixa muito feliz, né? Porque passei 30 anos de episcopado ao lado de Dom José Freire. Padre Guimarães, nós estamos caminhando para o final desta nossa primeira sala de visitas. O coração fica agradecido por tudo que o senhor partilhou conosco. Para concluir, quero lhe fazer 2 perguntas mais pastorais, quase como uma palavra de envio para os nossos ouvintes. Padre Guimarães, se Dom José Freire pudesse sentar hoje conosco nesta sala de visitas e dirigir uma palavra à Diocese de Mossoró, o que o senhor imagina que ele nos diria? Eu acho que a palavra que ele usaria é: continuem, perseverem e se mantenham fiéis à igreja. Dom Freire era um apaixonado pela igreja, era um homem de igreja, não é? Ele nasceu para ser um homem de igreja. Eu acho que era isso que ele diria para a gente. Ele dava muita força. Quando a gente desanimava, chegava na sala dele e estava desanimado, ele disse: confie em Nossa Senhora dos Impossíveis. Exato, Nossa Senhora dos Impossíveis. Era a Nossa Senhora. E que mensagem o senhor gostaria de deixar aos ouvintes da Rural FM 101.9, especialmente neste tempo em que a rádio entra numa nova fase, mas deseja permanecer fiel à sua missão? Agora é do coração de Padre Guima. Eu desejo que as pessoas aprendam a fazer história. Não façam, eu não sou exemplo para isso. Eu estou falando justamente porque eu não soube tanta coisa na minha vida, sou ligado assim a Dom Freire, Padre Américo, Dom Gentil, Padre Sátiro, que eu deixei passar porque a gente não dá valor. Não, é bobagem, é besteira, mas não, a gente tem que registrar. E agora nós temos gente registrando, filmando, fotografando, gravando, tem YouTube, tem as redes sociais. Eu acho que é mais fácil fazer história do que antigamente, né? Muitíssimo obrigado, meu querido Padre Guimarães. A sua presença nesta estreia é um presente muito grande para mim, para a Rural FM e para todos os nossos ouvintes. O senhor certamente nos ajudou a fazer aquilo que este programa deseja fazer toda semana: sentar, conversar, escutar, recordar, pensar e iluminar a vida com fé
verdade e esperança. Mais uma vez, Padre Guimarães, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, sobretudo pela oportunidade de falar de Dom Freire, sobre a vida que eu adoro, né? Estamos apresentando Sala de Visitas com Padre Talvaci Chaves. Oferecimento Café Santa Clara. Meus irmãos e minhas irmãs, uma vida entregue a Deus nunca desaparece completamente. Quando um sacerdote, um bispo, um pastor entrega a sua existência ao serviço do Evangelho, a sua voz continua ecoando de muitos modos. Ecoa nas comunidades que ele ajudou a formar, ecoa nos padres que ele acompanhou, nas obras que ele sustentou, ecoa nas decisões corajosas que tomou, ecoa na memória agradecida do povo. Dom José Freire continua falando à Diocese de Mossoró. E hoje, ao recordarmos sua vida sacerdotal, sua missão episcopal e sua ligação com a Rádio Rural, nós pedimos a Deus a graça de sermos uma igreja com memória, com coragem e com esperança. Uma igreja que honra seus pastores, que cuida da sua história, uma igreja que comunica a verdade, uma igreja que permanece perto do povo. Rezemos juntos. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, nós vos agradecemos pela vida e pelo ministério sacerdotal e episcopal de Dom José Freire de Oliveira Neto. Obrigado por sua vocação, por sua entrega, por seu amor à igreja e por tudo que ele ajudou a semear na Diocese de Mossoró. Abençoai, Senhor, o nosso bispo Dom Francisco de Sales, o nosso clero, os diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, leigos e leigas de nossa diocese. Abençoai também a nossa Rádio Rural FM 101.9. Que esta emissora continue sendo instrumento de evangelização, informação, cultura, serviço e esperança para o povo de Mossoró e região. Que a memória de Dom José Freire não seja apenas lembrança do passado, mas luz para a missão de hoje, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido Padre Guimarães, mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por sua memória, por sua amizade e por sua palavra tão importante neste dia. E a você, meu querido ouvinte da Rural FM 101.9, a você que nos acompanha também nas redes sociais, o meu abraço fraterno e a minha gratidão. Hoje nós abrimos a primeira sala de visitas com memória, gratidão e compromisso. Que este programa seja sempre uma casa de portas abertas para boas conversas, reflexões necessárias, testemunhos bonitos e temas que iluminem a nossa vida. Continue conosco na Rural FM 101.9, a rádio de Mossoró. Siga nossas redes sociais, acompanhe nosso canal no YouTube, compartilhe este programa e ajude a fazer da Rural uma rádio cada vez mais próxima do povo. Que Deus abençoe você e sua família. Paz e bem. Você acabou de ouvir Sala de Visitas com Padre Talvaci Chaves. Oferecimento Café Santa Clara. Até o próximo